Olá, olá, seres divinos, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui a câmera rapidinho para vocês. Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo passado, vocês se lembram que eu comentei ali sobre como posso dizer? Uma coincidência, que as coincidências não existem depois que você começa nesse trabalho de expansão de consciência, onde que eu falei sobre o que aconteceu comigo que uma pessoa que veio falar sobre hermetismo e eu já estava escutando o audiobook falando sobre isso, o professor Hélio Couto já estava escutando um vídeo dele falando sobre isso. Então, como nós sabemos, quando a gente entra nesse processo de expansão de consciência, ali, a coincidência não existe. Então, vamos dar continuidade a esses estudos que eu entendi sobre isso. Érica, dê continuidade ou, que eu entendi melhor ainda, foque mais sobre os estudos herméticos. Até porque uma das consciências que eu pedi, que eu me apaixonei muito, foi a consciência da querida Helena Blavatsky. E Helena Blavatsky fala muito ali também sobre o hermetismo, todo aquele seu conhecimento, aquele mundo todo, aquele mundo oculto. Ela fala muito sobre isso. Ela comenta também muito sobre a Tábua da Esmeralda, onde que ela diz ali que é um dos únicos materiais que ainda, se todas as informações são ainda limpas, são ainda sem interferência das pessoas. O hermetismo já não se tem ideia de quantos mil anos tem, não se tem ideia aonde realmente, qual lugar que o Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, nasceu, muito menos ideia aonde que ele desencarnou. Não se tem ideia. Então, todo aquele conhecimento também do Hermes Trismegisto, todo aquele conhecimento ali do hermetismo, um pouco se perdeu, alguma coisa poucos ali, uma coisa se perdeu nesse processo, e muito das informações foram substituídas ou trocadas, ou simplesmente não se tem mais aquela pureza das informações. Então, eu achei muito legal que essa semana toda eu estou escutando praticamente todos os dias audiobook de livros sobre falando hermetismo, e tem uma pessoa que eu amo muito ouvir ela falar, que é uma filósofa, uma mestra para mim, que ela fala com uma maestria tão grande sobre o hermetismo, sobre todo esse conhecimento, sobre toda essa filosofia ali do Egito, que é ali da nova Acrópole, da nova Acrópole, Sônia, agora Helena Galvão. Então, a Helena Galvão fala ali com uma riqueza de conhecimento, tudo isso, que realmente eu fico apaixonada. Eu sou apaixonada em ouvir pessoas que saibam mais do que eu, aquelas pessoas ricas em conhecimento, que têm uma maestria, que têm uma filosofia, um conhecimento muito apurado, que tem um requinte nas palavras, que saiba passar todo aquele seu conhecimento, que nem é o grande mestre professor Hélio Couto, que eu amo, que tanto gosto, tanto amo, tanto que eu pedi até a consciência dele na ressonância harmônica. Uma outra pessoa que eu gosto muito, que essas pessoas que eu estou comentando, eu recomendo vocês procurarem materiais deles disponível no YouTube, para vocês também irem expandir cada vez mais seu conhecimento, expandir mais aquilo que é nosso por direito, o conhecimento. Que uma outra pessoa que eu amo, que vai estar aqui de novo, é o grande professor ali, eu chamo ele de professor, o Jean Valwellen, que ele fala também sobre hermetismo, ele fala sobre todo aquele conhecimento com muita riqueza, com muita sabedoria. Então, eu acho que são pessoas assim que nós temos que estar sempre ali junto, que nós temos que estar sempre
ouvindo, sempre tá buscando todo aquele conhecimento que eles têm a nos passar. Eu acho isso algo incrível, mensurável, que vai ficar para, infelizmente, que as novas gerações provavelmente não vai ter essa oportunidade de conhecê-los. Provavelmente sim, porque todas as informações estão aí disponíveis na internet. Então, ali voltando, conversando aqui sobre todo esse conhecimento, sobre isso que me veio após essa coincidência, eu ali nos estudos e me veio uma parte ali quando eu estava estudando e veio uma, uma pureza de informação, como se fosse realmente, como diz a querida Helena Bravas, como se estivesse rasgando o véu da minha ilusão, que foi bem incrível, que quando eu estava escutando uma palestra falando assim, falando sobre a metanoia, e eu falei assim, que incrível, deixa eu prestar atenção, até eu voltei e fiquei prestando muita atenção nessa palestra. E essa palestra comentava ali muito sobre a metanoia, e ela deu um exemplo muito apurado, falando que lá os antigos, que nem os nossos pais, os nossos avós, pessoas mais antigas, ou até hoje também, se diz muito, pau que nasce torto, morre torto. Que aquele pau que nasce torto não tem como se consertar, não tem conserto, vai morrer daquele jeito mesmo. Então, era coisas que se referia muito a pessoas que sempre, aquelas pessoas sempre que deu muito problema, sempre que deu que muitas situações que causou um sofrimento, muito problema, situações delicadas. Então se diz muito, eu falo, aquele pau que nasce torto, morre torto, aquele ali é um pau torto. Mas a metanoia vem falando, provando que não. As pessoas mudam, as pessoas têm a capacidade de mudar, que é mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade, mudar ali quem elas são, criar disciplinas e mudar realmente todo aquele estado mental que elas estão vivendo. Eu falo de mim, eu gosto muito de dar exemplos da minha vida. Quando, em todo momento também, nós estamos mudando, nós estamos nessa metanoia. Quando nós começamos esse processo de expansão de consciência, nós entramos nessa metanoia de sempre estar mudando, sempre estar ali mudando nossa maneira de pensar, o nosso caráter, a nossa maneira, o jeito, a maneira que vibramos, os nossos pensamentos. Então, constantemente nós entramos nessa metanoia de estar sempre mudando, sempre evoluindo. E é bem interessante que eu vejo o meu processo, eu gosto muito de ver em mim o meu processo para ver o tanto que eu estou evoluindo e expandindo. Não que assim, eu não vejo isso no outro nós vemos, mas eu gosto muito de ver em mim essa mudança em mim, como que eu estou mudando desde quando ali da infância, quando chegou aquela parte ali da adolescência, que foi uma fase assim que eu gostava de sair muito. Eu tinha cabelo colorido, pintava o cabelo de roxo, de vermelho, já tive piercing, adorava usar, eu adorava ir em festas raves, gostava, eu usava saias curtas, com coturno, roupas coloridas, que é bem daquele estilo, bem rave. Então eu tinha todo uma personalidade diferente que eu tenho hoje. Então era aquela personagem mais assim, que de querer mostrar para os outros, meio que até agredindo a maneira que eu me vestia, agredindo a maneira que eu me comportava, que eu falava, em tudo. Então era até algo que eu queria agredir o outro. Então, quando a gente entra nesse processo de expansão de consciência, a gente vai vendo, não é que eu estou querendo agredir o outro, eu só estou querendo mostrar para o outro aquilo que está machucando em mim. Às vezes, grande parte
quando a gente tá, aquelas pessoas que de alguma maneira quer agredir o outro com a tua maneira de se vestir, com o teu comportamento, com as mudanças que fazem no corpo, você pode ter certeza que praticamente de 100, 99 tá querendo agredir porque elas foram agredidas. Não digo só fisicamente, mas foram assim, agredidas assim verbalmente, não receberam aquele amor que elas esperavam, que elas queriam, que elas desejavam. Então, de alguma maneira, teve isso. Então, conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, a gente também vai entrando nesse processo, ok. Eu só recebi aquilo que aquela pessoa, os meus pais, meus pais, a minha família, conseguiam me dar. Então a gente entra naquele processo da metanoia de evolução, que começamos a entender, cada um oferece aquilo que tem dentro dela, cada um oferece aquilo que tem condições de oferecer. Eu sou muito grata, muito mesmo, mas muito grata mesmo, porque eu nasci numa família, minha mãe, eu sempre gosto de dar esse exemplo. A minha mãe, quando nós éramos criança, a minha mãe frequentava a Setinoye. Então, até uma determinada idade ali, eu frequentava a Setinoye com a minha mãe. Eu era criança, devia ter ali uns 6 até uns 8 anos de idade. Eu era criança, até hoje eu lembro. É uma memória que está comigo até hoje, que eu sou muito grata por eu não ter, não, tá gravada, porque foi algo tão gostoso, que eu me lembro a gente indo ali no templo sagrado da Setinoye, minha mãe fazendo ali, tinha ali as meditações, as preces, a palestra, as orações, enquanto a gente estava brincando. E eu lembro que, às vezes, até os palestrantes, que eram ali japoneses, que a cidade que eu morava, Maringá, tinha e tem, eu acredito ainda, uma colonização muito grande japonesa. Então, teve uma colonização, muito, assim, uma cultura muito grande japonesa. E por ter uma cultura muito grande japonesa, então, assim, tem que nem tem ali a Setinoye, tem o centro budista, tem tudo. Por ter tido essa colonização muito grande oriental. Então eu lembro que tinha muitas palestras assim de pessoas ali japonês, descendentes de japoneses e tudo mais, que foi passado de família essa tradição da gratidão, da tradição do respeito, ali toda aquela tradição que hoje nós estamos hoje aprendendo. Eles já falavam ali já falavam já estava escrito. O grande mestre Masaharu Taniguchi já falava isso. Abençoe seus filhos, abençoe todo momento, seja grata a todo momento. Isso é muito interessante. E eu lembro que quando a gente era criança ali, a gente brincava, queria correr ali no templo, a gente não queria, a criança não quer ficar sentada escutando a palestra. Então a gente ficava correndo, escutando correndo, brincando, mas sem muito atrapalhar. E até os mestres ali que davam as palestras falavam, deixa eles brincarem, deixa eles correrem, eles são crianças. Mas só que essas informações eles estão recebendo. E às vezes, quando tinha determinado momento que minha mãe pedia, falou assim, vocês vão ficar hoje sentados, não vão correr, não vão ficar aqui quietinho com a gente. E a gente ficava ali quietinho, escutando, mas pode ter certeza, não era algo que a gente queria, mas a gente ficava ali escutando a palestra, ficava ali e eu adorava. E nesse momento, hoje eu vejo como isso eu fui grata por isso, como eu sou grata, porque daí a gente eu entrei nesse processo de entender mais quem eu sou,
de ter assim, o essencial que é ali da infância, onde que tá, a gente é uma esponja. Então eu vejo que aquele momento que eu fui uma esponja, que nós somos até hoje, sempre estamos evoluindo, crescendo, mas aquela infância que nós estamos, então eu sou muito grata que aquela primeira infância, eu recebi muitas informações legais, informações muito boas que vinha ali da tradição japonesa da Setinoye. Então, aonde que foi mais fácil até para minha compreensão hoje, depois de adulta, para essa transformação, para essa metanoia que nós sofremos a todo momento, que nós estamos a todo momento, de expandir, de evoluir, de mudança. Então, quando a gente entende que nós estamos mudando a todo momento, que fazemos parte do todo, que nós fazemos parte de dentro do sonho do todo, que o todo está ali a todo momento, nessa metanoia também, evoluindo, crescendo, expandindo e tipo assim, e nós estamos acompanhando, então você começa a entender, você ter uma compreensão mais apurada de quem que é que nós somos. Nós somos como se fosse o DNA do todo, nós fazemos parte de dentro do todo, nós fazemos a parte ali de, como se fôssemos uma molécula, como nós fomos ali, fomos é, um pedacinho ali do todo, já estamos ali dentro do sonho dele, dentro dele. Então, a todo momento evoluindo, crescendo, expandindo e tendo essa metanoia, tendo essa mudança a todo momento. É interessante que hoje eu estava vindo para casa e daí no ônibus você toma uma brasileira do meu lado e daí a gente ficamos conversando um pouquinho. Daí eu peguei e falei para ela, falou assim, dela falando que estava pensando em voltar para o Brasil, mas ela estava com dúvida, porque ela também estava gostando daqui. Daí eu peguei e falei para ela, falei assim, nós humanos, nós somos os únicos animais que temos uma facilidade de adaptação. Então você já se adaptou aqui. O frio é isso que você está vendo, você vai ser sempre assim para mais frio. O verão não é aquele verão que você espera do Brasil, é um verão que para algumas regiões o verão daqui é o inverno, comparando o Brasil. Eu falei assim, é isso. Então você precisa agora ver se é isso que você quer ou não, porque nós somos livres para nossas escolhas, nós somos livres para escolher tudo aquilo que nós queremos, para expandir, para evoluir, para crescer, mas também é, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Você está gostando? Ok, parabéns, continua. Continua nessa vibração, continua pensando dessa maneira positiva, na gratidão. Se você não está gostando, você tem esse poder de mudar essa vibração que você tá, esses pensamentos que você tá. O professor sempre comenta, não dê a chance, não alimente, não se dê ao luxo de alimentar nenhum pensamento na qual aquilo você não quer. Não se dê esse luxo, só um minutinho aqui que eu vou ficar pensando que eu vou estar me vingando de alguém, vou estar machucando alguém, vou estar batendo boca com alguém. Não se dê o luxo para você alimentar esse pensamento. Vem um pensamento, eu quero me vingar, eu quero brigar, eu quero xingar, eu quero fazer barraco. Vem esse pensamento, já corta, já cancela na hora. Cancela para você não criar também miasmas, para você não criar karma, para você não criar aquela outra versão sua que é baseado nessa situação de brigas, de raiva, de tudo. Veio um pensamento, veio aquela energia de ódio, eu quero brigar com alguém, eu quero me vingar, cancela. Se você vê que é uma pessoa e você tá com você tá muito brava com alguém, que alguém fez algo para você e você quer se vingar de alguma maneira. Quando você começa a alimentar esse pensamento que eu quero me vingar, que eu quero brigar, que eu quero que a pessoa sofra, a pessoa pode até acontecer algo, mas só que você tem que pensar, você tem que ter a consciência é como você estiver tomando um veneno esperando que o outro morra. Então,
Não alimente, não se dê ao luxo de alimentar isso. Seja aquela metanoia que você procura no outro, seja em você a mudança. Se você quer a mudança no outro, seja você a mudança. Quando Olha que interessante. Quando eu comecei esse processo de expansão de consciência, mas eu já vinha ali trabalhando, eu sempre participei como ajudante no centro espiritualista por causa da mediunidade, então eu sempre estava ali ajudando, dando passe, enfim, ajudando ali no centro espiritualista que eu frequentava. Então eu já vinha, mas depois de várias situações, eu fui mais profundo, né, nos estudos, para entender quem eu era de verdade. E é muito interessante que o mais preparado da família, o mais forte, que vai dar o primeiro passo. Que vai, pode você ver que aquela pessoa que às vezes lá na infância, na adolescência, foi aquela que deu mais trabalho, porque ia, que nem no meu caso, eu gostava de ir para festa rave, eu gostava de dançar, eu tinha cabelo colorido, eu usava piercing, eu não me importava com o que os outros iriam falar ou deixar de falar. Então, eu fui, assim, também preparada para ser a pessoa mais forte e também preparada para isso. Porque, para mim, tudo veio como se fosse assim: vamos lá, Érica, vamos ver se você está preparado, vamos agora ter essa lição. Então, a pessoa que você pode ver, a famosa, que nem a gente fala, a ovelha negra, aquela ovelha negra pode ter certeza que é a ovelha mais preparada da família para fazer essa mudança energética, para que os outros tenham esse despertar. Não se esqueça que a ovelha negra, quando ela está na luz negra ali, é a que mais brilha. Então, de negra ela não tem nada, é ela que está mais brilhando. Só que você não está vendo com os olhos certos, você está vendo com os olhos material. Mas coloca ali uma luz negra em cima daquela ovelha, vai ser a que mais vai brilhar. Então, é aquela pessoa que vai ter a capacidade de ajudar os outros, para os outros terem aquela metanoia deles, para os outros terem também aquela mudança. Você vê aquela pessoa, isso é fato. Você pode ver que aquela pessoa sempre que foi a mais queridinha, mais fofinha, mais bonitinha, ela não consegue lidar com aquilo que aquela pessoa que sempre foi a ovelha negra, aquela pessoa que sempre fez, não teve medo, não tinha medo de escutar ou não. Então, aquela pessoa que sempre foi a mais fofinha e tudo mais, é aquela que é pessoa assim que alguém vai precisar direcionar ela para o lugar, para o caminho que ela tem. Enquanto aquela pessoa que não teve medo, que sempre foi lá, enfrentou que aquela pessoa fosse, aquelas pessoas falavam, aquela ali é a ovelha negra, olha só, aquela pessoa fala isso, fala aquilo, olha o jeito que se veste, olha o jeito que se fala. Mas você vai ver que aquela pessoa é a pessoa mais preparada, mais forte da família para fazer aquela mudança, aquela quebra de ciclos que já está vindo de geração em geração. Então, tem que vir um ser mais forte, uma pessoa mais preparada para poder fazer aquela mudança. Mas, às vezes, isso é fato. Tem aquela pessoa que já vem com isso, com essa, vamos supor, missão para ter esse para esse preparo, para ter fazer essa mexida na família, essa metanoia na família, mas por alguma situação, por algum motivo, acaba meio que não conseguindo ou acaba ficando perdido. Daí tem que de onde que vem nossa centelha divina, vem conversar, fala assim, ei, então, vamos. Eu falei assim, mas eu estou perdido. Daí, assim, quando alguém te liga e fala, ei, Érica, eu estou indo te visitar, mas eu me perdi. Eu falei assim, mas aonde que tu se perdeu? Eu estou aqui na frente de um mercado, mas eu não estou sabendo chegar para tua casa. Daí você explica, olha, você pega essa rua, vai reto, você vai, depois de 3 quadras, você vai virar à esquerda, que aqui é minha casa.
um exemplo. Ou fica aí que eu estou indo te buscar, que você já está do lado de casa. Eu estou indo te buscar. Ou então você fala, sabe aquele parque que tem do lado do mercado? Então, vai para aquele parque que vai ter uma árvore tal. Vai lá que estou indo lá te buscar. Então, tem momentos que todo mundo tem um momento que se perde, aonde que a nossa centelha divina vem e fala, ei, estou aqui te esperando. Ah, mas eu me perdi, mas aonde que você se perdeu? Eu me perdi aqui, então tá. Deixa eu agora você pega esse caminho aqui que eu estou aqui te esperando. Espera aí que eu estou indo aí te buscar. Então, todo mundo tem um momento que fala, aonde que eu me perdi? Veja onde que você se perdeu, peça ajuda e faça você a mudança que você quer no outro, porque não adianta a gente esperar do outro aquilo que nós não passamos. Eu não gosto muito de escutar conselhos de pessoas daquilo que elas não passaram, porque elas não sabem como é que é aquele processo, não sabem como é que aquilo funciona. E nem eu gosto de falar, dar o meu exemplo daquilo que eu já passei. Olha, eu passei por isso, aconteceu isso comigo e hoje estou aqui, mas eu fiz isso para eu resolver essa situação. Então, eu gosto muito de dar exemplos da minha vida para as pessoas verem, nossa, aquilo aconteceu com ela mesmo, então eu não sou a única, porque nós não somos o único. Então, esses processos que acontecem na nossa vida é somente para nos deixar mais forte, porque nós somos aquela pessoa que vai ter a capacidade maior de ajudar lá na frente, ajudar a família a despertar. Pode ter certeza, certeza. A primeira, toda família sempre tem aquele primeiro que desperta. Aquele primeiro que desperta é a pessoa mais forte, que é aquela que vai ajudar o restante da família a despertar. Por quê? Porque aquela família que é aquela pessoa que tem a coragem e a energia e o poder e a força e foi treinada para isso também, para conseguir fazer toda a mudança energética na família, para toda aquela família ali começar a ver ali o núcleo que elas estão, para começar a fazer aquela metanoia que elas precisam. É sempre a pessoa mais preparada. E aquela pessoa mais preparada é aqueles que a gente menos acredita que são. É aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, eu nunca imaginei que seria ela. Quantas vezes que eu não escutei da minha própria e dos meus parentes, tia e tudo mais, eu nunca esperava que seria a Érica. Porque eu não fui uma pessoa fácil, como eu disse aqui. Não fui, eu já falei várias vezes, eu era uma pessoa que era daquela que tira satisfação, era uma pessoa de barraco, era uma pessoa sempre estressada, sempre gritando, sempre mega pistofe, como dizem eles aqui, era uma pessoa que não tinha paciência com nada. Então, quando eles viram que fui eu a que dei esse primeiro passo, mas por quê? Porque era a pessoa mais forte da família. Nem sempre aquela pessoa que você pensa, nossa, ela é tão fofinha, good vibe, ela sempre tá ali, ela é tão boazinha, mas só que pode ter certeza, nem sempre aquela pessoa que vai ter a coragem de dar o primeiro passo. Ela dá às vezes daquele jeito porque ela prefere ser daquele jeito porque ela tem medo de dar um passo maior, de ter mais responsabilidade. Já aquele não, aquele já não está nem aí, aquela pessoa que, nossa, não está nem aí, porque ela já aprendeu a escutar o não, ela criou aquela força, aquele poder, e ela tá naquela metanoia, naquela transmutação, naquela transformação, naquela mudança de caráter, de pensamentos, de comportamentos, de vida, tá bom? Então faça você a sua metanoia, que pode ter certeza absoluta. Quem está à tua volta, tua família, amigos, vai ali, vai te seguir. Aqueles que não quiserem, ok, respeita. Os que se afastar de você, ok, respeita, foi bom. E não tenta que não vai lá querer perguntar por quê. Ok, respeita. Foi bom por um momento, mas ok, respeita. Ok? Porque nem todo mundo está preparado para, como se diz, sair da Matrix. Tem aqueles que a gente tem que respeitar, que ainda está dormindo, ainda está ali, ainda está preso. Deixa dormindo por enquanto, o momento certo irá despertar, tá bom?
seres divinos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e, por favor, compartilha, dá um like e vamos fazer esse canal cada vez crescer mais. Isso é algo que eu venho conversando bastante com o universo. Gratidão, centelha divina. Ah, e novidade é agora que o canal está com músicas de meditação que eu estou colocando ali, criando várias músicas para a gente meditar, relaxar. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê!